está no vale novamente. Porque a vida é feita assim, de altos e baixos. A vida é feita de momentos assim, querido. E eu continuo convencido que, a despeito daquilo que nós estamos enfrentando, Deus permanece conosco em cada momento. E o meu desejo com essa mensagem, quando Deus começou a ministrar primeiro no meu coração, é te ajudar a edificar a tua esperança, é ajudar a edificar a tua fé, é fazer com que você ative os olhos da esperança. Porque são os olhos da esperança ativados em nós que faz com que a gente veja o Deus de toda a esperança agindo. E todos nós queremos acreditar na bondade de Deus, é verdade ou não é? Todos nós queremos. Nós desejamos crer na bondade de Deus, nós desejamos crer em Deus, na esperança que Deus tem para nós. Mas existem muitas perguntas sem respostas. E eu estava meditando, eu caminho com alguns amigos aqui nessa casa há 14 anos. Eu estava meditando em algumas perguntas sem respostas. Obrigado, querido. E Deus trouxe ao meu coração algumas coisas como: por onde andava Deus quando eu estava sendo abusado na infância? Eu participo aqui do Ministério de Restauração e Cura, e muitas pessoas nos procuram, e elas perguntam: pastor, por que Deus permitiu que eu fosse abusado na infância? Onde estava Deus? Será que Deus não podia fazer algo a respeito? Por que não podemos ter um filho? Tanta gente com gravidez indesejada, tanta gente que abandona os seus próprios filhos e não se importam com eles. Vamos à igreja, somos fiéis, estamos há anos orando na fila da adoção. Por que Deus não nos deu um filho? O que houve com o meu casamento? Eu fui sempre fiel ao meu cônjuge, respeitando, amando e honrando. Eu não merecia essa traição. Por que o meu cônjuge me traiu? Por que meu filho nasceu deficiente? Por que minha vida financeira não rompe se eu sou um dizimista fiel, um ofertante na casa de Deus? Por que todo mundo que eu conheço está casando e eu ainda continuo só? Será que Deus não tem alguém para mim? Por que parece que não consigo ter sucesso enquanto outros estão rompendo nas suas vidas? Por que o câncer voltou? Por que meus filhos abandonaram a fé, mesmo eu sendo um pai bom, uma mãe boa, ensinando os meus filhos no caminho, mas em determinado momento da sua vida eles fizeram as suas próprias escolhas e abandonaram a fé? Por que, Senhor, que nós, um casal jovem, tivemos nosso filhinho e ele morreu? Por que meu filho adolescente está rebelde se eu procuro fazer sempre o melhor por ele? Por que, Senhor? Quanto mais eu busco a Deus, parece que os problemas só aumentam. E foi essas perguntas que vieram ao meu coração enquanto eu lavava a louça na minha casa, lembrando de alguns amigos, das suas lutas, das suas perguntas sem respostas. E a verdade é que em meio à dor, ao desespero, querido, uma tentação genuína vai querer bater no nosso coração e fazer nós enxergarmos Deus distante de nós. Porque no meio das nossas debilidades, nós temos um inimigo que é sempre oportuno. E são nos momentos de dores e lutas que o inimigo se apresenta para perguntar para mim e para você: onde está o seu Deus? E isso gera muitas vezes uma barreira no nosso coração, e isso apaga a esperança. Abacuque capítulo 1 verso 2, o profeta está questionando e perguntando: até quando, Senhor? Até quando eu vou buscar para o socorro e o Senhor não me responde? Até quando clamarei sem que tu me ouças? Eu vejo injustiça por todos os lados. Até quando, Senhor? Quanto tempo devo suportar a situação? Deus, por que o Senhor não faz alguma coisa? E a verdade é que aguardarem com esperança durante circunstâncias difíceis, que não é fácil, mas eu quero através dessa mensagem dizer para você que é possível. É possível.
É possível, pois o fundamento da esperança é a bondade de Deus. Deus é bom, mesmo quando a vida não é. Deus permanece sendo bom. Salmos 27, versículo 13, diz assim: eu creio que verei a bondade de Deus na terra dos viventes. Eu creio que verei a bondade de Deus. Sabe, Deus não causa tragédias, Deus não causa dor, Deus não causa o sofrimento. O que causa tudo isso é o pecado. O pecado, quando entrou no mundo, trouxe toda sorte, todo caos, toda sorte de mal. Mas isso não vem de Deus. Mas nosso Deus, por ser tão bom, Ele usa todas as situações para moldar o meu e o seu coração. E é sobre isso que nós vamos conversar aqui nessa noite. Muitas vezes nesse mundo em que vivemos, algumas situações serão injustas, dolorosas. Mas eu quero afirmar que o melhor sempre está por vir. O melhor sempre está por vir. E com a ajuda de Deus, querido, podemos ter esperança renovada. Por quê? Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas às coisas desse mundo, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Mas se os nossos olhos estão naquilo que é eterno, você não será frustrado. Não será frustrado. Nosso foco não deve ser as circunstâncias, ou não deve estar nas circunstâncias que nos cercam. Os nossos olhos têm que estar naquele que é a realidade das nossas vidas. E ao longo de toda a Bíblia, querido, muitas pessoas passaram por momentos de dúvidas, incertezas. E eu quero dizer para você que se estamos em busca da esperança, esse mês é o mês da esperança. E se nós de fato estamos em busca dessa esperança, o primeiro passo é procurá-la no lugar ou na pessoa certa. Para conhecer a Deus de verdade, querido, você precisa batalhar em meio à dor, lutar contra dúvidas sinceras, e inclusive conviver com perguntas sem respostas. Tem perguntas que nós não vamos receber respostas aqui nessa terra. E nós precisamos aprender a conviver com tudo isso. Mas quando nós temos nossos olhos da esperança ativados, porque a esperança, pela manhã eu troquei, eu falei que a esperança é passiva. Não, a esperança é ativa e não passiva. A palavra esperança quer dizer que você está esperando por algo, mas você não cruza os braços esperando, não. A esperança requer fé, requer perseverança, requer atitude de nossa parte. A despeito das circunstâncias, você tem fé que vai acontecer algo. Isaías 64:4 diz: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com olhos se viu Deus além de ti, que trabalham para aquele que nele espera. Eu quero dizer para você que Deus está trabalhando nesse exato momento em teu favor. Deus está trabalhando a meu e seu favor, Ele está fazendo algo. O psicólogo Viktor Frankl, o pai da logoterapia, ele ficou no campo nazista, e ele era psiquiatra, psicólogo, médico, e ele ficou ali no campo nazista, onde os nazistas prenderam os judeus, ele é judeu, e ele começou então a relatar e a escrever os sofrimentos que as pessoas passavam ali. Os nazistas, eles colocavam as pessoas em macas, os judeus, e para eles sofrerem, eles iam arrancando unha por unha, arrancando as partes do corpo, só para as pessoas sofrerem, elas tinham prazer no sofrimento do outro. E o Viktor Frankl então começou a anotar, tomar nota dessas situações, e ele diz algo que chamou a minha atenção. Ele explicou que quase todos os sobreviventes dos campos de concentração nazistas que se salvaram, eles se salvaram porque mantiveram a esperança da sua libertação até o fim, a despeito das dores que estavam enfrentando. Eles se concentraram em uma única palavra: esperança. Esperança. E ele saiu de lá e escreveu um livro maravilhoso. Eu quero aconselhar você a buscar e ler. Muito bom o livro dele. Ele fala sobre o sofrimento que ele vivenciou no campo de concentração. E sabe, quando nós perdemos a nossa paz em meio às situações que nós estamos enfrentando, o inimigo vem para roubar nossa paz, vem para colocar medo em nosso coração. Quando nós perdemos a nossa paz, automaticamente nós perdemos a esperança. Porque paz e esperança caminham juntos.
Eu pergunto para você, onde você perdeu a sua paz? Onde está o Senhor, Deus? No meio do meu sofrimento. Philippe Yancey diz que os seres humanos não admitem um desespero com facilidade, mas quando o admitem, o reino de Deus se torna muito mais real. Porque Deus trabalha em meio ao sofrimento. Deus trabalha em meio aos desertos da vida. Deus trabalha em meio às nossas angústias. Deus trabalha em meio às nossas dores. Porque Deus continua fazendo. Mais de 1/3 do livro de Salmos é composto de orações e cânticos de pessoas que estavam em sofrimento. Por que está batida assim, ó minha alma? Por que está tão triste dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Você se identifica com a dor de Davi? Você se identifica com o sofrimento de Jó? Você se identifica com o choro de Jeremias? Você se identifica com as queixas de Abacuque? Até quando, Senhor? A verdade é que Deus, Ele não vai ficar bravo com as suas perguntas sinceras, com os seus medos reais. Pelo contrário, Deus se agrada de um coração quebrantado e contrito, que vai até Ele, mesmo que em meio ao desespero, buscar a solução. Mas sabe o que tinha em comum entre esses homens e mulheres? Mesmo em meio aos seus questionamentos, às suas lutas, às suas lágrimas, às suas dúvidas, às suas queixas, eles tinham algo em comum. A sua esperança estava em Deus. Quando Abacuque começa a escrever as situações que ele está vivenciando, de repente ele para no capítulo 3 e ele, então, eu acho que ele começou a contemplar as coisas do céu. Ele diz: todavia me alegrarei no Deus da minha salvação. Tudo está difícil, está ruim, mas existe algo melhor. Existe um Deus da esperança, um Deus de toda a esperança. E o primeiro ponto dessa mensagem é: onde você tem colocado a sua esperança? Na tua conta bancária? Num imóvel próprio? Num corpo bem musculoso e malhado? Deixa eu dizer para você, irmão, vai passar esse corpinho aí. Onde você tem colocado a sua esperança? Esses homens e mulheres conheciam a dor e a luta, mas permaneceram na esperança e na fé. Salmos 25:3: na verdade não serão confundidos os que esperam em Ti. Salmo 62:5: ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Salmo 146:5: como é feliz aquele cujo auxílio é o Deus de Jacó, cuja esperança está no Senhor, no seu Deus. Jó 19:25: eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Lamentações 3:21: eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Jeremias 17:7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Abacuque 3:17: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Os milagres estão à nossa volta. Hoje acordei 5h35 da manhã e eu fui ver o nascer do sol. E Deus falou no meu coração: contempla os milagres. Olha para a pessoa que está do seu lado aí, vamos lá, seja profeta aí, diga: você é um milagre. Abra os seus olhos, contemple o milagre. Abra os seus olhos, contemple a dádiva da vida. Abra os seus olhos, contemple a beleza que nós somos, igreja de Cristo.
Quantos livramentos você recebeu hoje e nem percebeu? Quantos livramentos você recebeu durante toda essa semana e você nem agradeceu? Porque Deus trabalha para aqueles que nele esperam. Os milagres estão à nossa volta, querido. Abre os nossos olhos e vamos começar a contemplar. O segundo ponto: Deus é o Deus de toda esperança. Perguntas sinceras e dúvidas honestas podem nos levar para mais perto de Deus do que nós imaginamos. Deus ama, querido, quando você chega para Deus e pergunta: Deus, por que isso? Eu não estou entendendo, Senhor, mas por que eu estou passando por isso? Muitas vezes você vai ouvir algo, mas muitas vezes você não vai ouvir nada. Mas o que nós nos apegamos? A palavra de Deus. Espera no Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Para que possamos superar os momentos difíceis e renovar a nossa esperança, devemos nos apegar aos princípios da palavra de Deus. Quando o nosso celular ou um computador acaba a bateria, o que nós fazemos? Ligamos na fonte, recarregamos. Isaías 40, 31. Puder projetar para mim Isaías 40, 31. Você está feliz com Jesus ainda? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobe com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. O que o profeta está falando é de algo sobrenatural e não natural. É claro que nós cansamos, é claro que nós desanimamos, é claro que nós ficamos abatidos. Mas o profeta está falando de algo espiritual, de uma força espiritual, de algo que vem do céu a favor, ao meu e ao seu favor. É interessante que quando vem uma grande tempestade, os animais eles conseguem sentir distante quando a tempestade está vindo, eles já conseguem sentir. A maioria dos animais sente que a tempestade está se aproximando, e todos eles então começam a fugir. Eles vão buscar os seus ninhos, eles vão buscar as suas tocas, eles vão buscar os seus esconderijos. Mas a águia é diferente de todos os outros animais. A águia, quando vê uma tempestade se aproximando, ao invés de correr da tempestade, ela vai ao encontro da tempestade. Quanto maior a tempestade, mais satisfeita ela fica, porque acontece algo em meio à tempestade. A águia vai até essa tempestade, ela procura um lugar chamado vácuo, o centro, o olho do furacão. E é nesse lugar onde ela está que ela começa então a ganhar as maiores alturas. E é somente através da tempestade, dos grandes furacões, que a águia consegue alcançar as maiores alturas. Então ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, ela vai subindo, até um ponto onde ela está lá no platô, com as asas todas abertas, e lá de cima ela começa a contemplar toda a tempestade que está lá embaixo. O que o profeta está dizendo, que quando nós temos esperança no Senhor, Ele renova as nossas forças como a da águia. E nós vamos subindo, 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 e ficamos acima das adversidades, acima das dores, acima dos problemas. Porque o Senhor renova a nossa força. Para que possamos superar os momentos difíceis, que nós precisamos nos apegar às verdades da palavra. Romanos 8, 24. Pois nessa esperança fomos salvos. Mas esperança que se vê não é esperança. Mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-lo pacientemente. Se você tem esperança nas coisas desse mundo, em algo palpável, em algo que você se agarra, você será o mais infeliz de todos os homens. Porque a esperança que se vê não é esperança. Porque se a nossa segurança está nas coisas desse mundo, nós não estamos vivendo a esperança, estamos vivendo um positivismo qualquer. Estamos
estamos agarrando as coisas palpáveis, mas que vão ruir, e você vai se frustrar. Porque Provérbios diz que a esperança que retarda faz adoecer o coração. Quando a nossa motivação está errada, quando nós estamos buscando em coisas, às vezes as coisas não acontecem da maneira que a gente quer, não é verdade? Porque nós não estamos no controle. E às vezes a gente acha e pensa e faz uma coisa achando que vai dar certo e não dá, e nós nos frustramos. Porque Tiago diz: amanhã, se o Senhor quiser, faremos isso ou aquilo. A esperança, ela tem um fundamento, e o fundamento da esperança é o próprio Senhor, é a própria palavra de Deus. Hebreus 11:1, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, e a prova das coisas que não se veem. Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus, pois quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe, e que recompensa aqueles que o buscam. Estude sua Bíblia, e você verá que cada pessoa que Deus usou passou por adversidades. Deus usa situações que nós enfrentamos para moldar o nosso coração. Deus usa situações difíceis para moldar o meu e o seu caráter. Essa é a pedagogia de Deus. Não é Ele que faz coisas ruins acontecerem, mas Ele ajusta o nosso coração mesmo em meio às situações. Porque Deus é bom, mesmo quando a vida não é. Estava lendo há pouco, essa semana, uma história de um pastor, 30 anos de ministério, filhos casados, criados. De repente chega em casa uma carta da sua esposa pedindo divórcio, porque ela encontrou um ex-namorado pelo Facebook, de 30 anos atrás, e resolveu ter um caso com esse homem. Esse homem é pego então de surpresa, porque a vida não é linear. E agora ele chega diante da igreja, e a igreja ainda despede ele, achando que ele era o culpado daquela situação. E ele chega agora diante de um terapeuta cristão e diz: o que eu faço da minha vida? Estou sem a minha esposa, estou sem o meu ministério. Onde está Deus? Deus está na sua palavra. Romanos 8:28 diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Porque se nós olharmos para as situações da vida que nos pegam de surpresa, que nós vamos desfalecer na fé. E não é isso o desejo de Deus. O desejo do Senhor é que eu e você possamos crescer de fé em fé, de glória em glória. Por isso que o apóstolo Paulo pode escrever: olha, essa leve e momentânea tribulação vai trazer para você o maior peso de glória. Não olhe para as circunstâncias, não olhe para as situações, olhe para Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Para cada fracasso humano, Deus revelou uma provisão divina. A esperança nasce quando damos voz, ouvidos à palavra de Deus. O deserto que dá um lugar de muitos contrastes. Eu já passei alguns desertos nesses 17 anos de vida cristã. E os desertos, eles apresentam alguns contrastes. Às vezes no deserto é um lugar que você está sozinho. Parece que você tem tanto amigo, e de repente quando você vai para o deserto, você não tem ninguém, né, pastora Flávia? Ninguém te liga, ninguém faz uma oração por você. Mas Deus permite esses lugares na minha e na sua vida, pastora Cássia. É a pedagogia de Deus. É a forma de Deus trabalhar no meu e no seu coração. Então no deserto é uma área inconstante, é uma área árida, perigosa. Mas é também um lugar onde Deus se manifesta. Desertos também são lugares da presença de Deus. É onde Deus habita, porque Deus escolheu o deserto para que seu povo fosse adorá-lo. Faraó,
Deixe que meu povo venha ao deserto para me adorar. Eu lembro que eu estava passando um momento muito difícil no ano 2018, 2019. E eu fui me consultar com o pastor Chicão, pastor Frank. Garotinho, passa algo na sua casa. Feche a porta do seu quarto. No momento da sua luta, ligue um louvor bem alto e dance para o Senhor. É uma loucura. Mas a loucura de Deus é mais sábia que os homens. O que eu fiz? Liguei um louvor e dancei. Mesmo em meio às dores. Por quê? Porque a palavra do Senhor declara que a alegria do Senhor é a nossa força. Está alguém entre vós aflito? Ore. Está alguém feliz? Cante louvores. Está alguém enfermo? Chame os presbíteros da igreja, que imporão as mãos sobre o enfermo. Os seus pecados serão perdoados e ele será curado. Se você está aflito, você precisa orar. Você precisa fazer coisas que Deus está direcionando você, querido. Parece loucura aos olhos do humano. Você está passando um momento de depressão, de dor, de angústia, dançando na presença de Deus no seu quarto. Mas a maneira como eu e você agimos no deserto é que determinará se vamos chegar do outro lado, na terra das promessas. Eu creio de todo o meu coração. Quando o nosso pastor subiu aqui e falou que Deus está fazendo algo, eu creio, Deus falou comigo ali no momento do louvor. Eu estou prestes a fazer algo. Algo está rompendo sobre essa igreja. Você precisa ouvir o som do céu. Você precisa crer nos profetas do Senhor. Deus tem um propósito em cada deserto, querido. E muitas vezes são nesses momentos que Ele se revela a nós de uma forma que nunca o teríamos conhecido. Romanos 4, versículo 18. Mesmo quando não havia esperança, Abraão a manteve, crendo que se tornaria o pai de muitas nações. Segundo lhe havia sido dito, assim será a sua descendência. Uma esperança natural já tinha acabado na vida de Abraão. 100 anos, não tenho filhos. Mas ele creu contra essa esperança natural, crendo numa esperança sobrenatural, no Deus que cumpre as suas promessas. E quando nós temos moldados por Deus, trabalhados por Deus, há momentos na minha e na sua vida que Deus vai, com certeza, buscar em mim e você, se nós realmente confiamos nele de todo o coração. E Deus chega para Abraão e diz: Abraão, me dá o seu único filho, Isaque, a quem tu amas. Você me ama? Deus sempre vai pedir algo, coisas que estão tomando o lugar dele no meu e no seu coração, para ver se realmente nós estamos confiando em Deus. Então Abraão sai com o menino, os seus servos, e quando ele chega ao pé do monte, ele fala algo. Ele diz para os seus servos: olha, fiquem aqui. Eu e o menino subiremos até o monte, adoraremos ao Senhor e retornaremos e voltaremos. A sua esperança estava em Deus. A verdadeira esperança requer fé, paciência, perseverança. Acreditar que algo é possível mesmo quando há indicações do contrário. As nossas emoções, os nossos sentimentos não são a verdade. Emoções e sentimentos passam, mas a fé precisa ser fundamentada no nosso coração, mesmo em momentos de dores, mesmo em momentos de lutas. Terceiro ponto dessa mensagem: onde está o segredo dessa verdadeira esperança? Está em colocarmos nossa confiança totalmente no Senhor. É difícil crer e confiar quando não se tem o controle sobre todas as coisas da vida, querido. E de fato nós não teremos o controle na maioria das vezes diante dos desafios da vida. Eu aprendi, querido, a me lançar em vez de me debater no meio das tempestades, no meio dos vendavais. Eu já vou me entregando de vez. Deus, estou aqui. Porque eu aprendi que quanto mais eu me debato, quanto mais eu questiono, eu não resolvo. Então eu já decido me entregar de uma vez.
Eu decido confiar que Deus sabe o melhor, tem o melhor e conhece o melhor para mim. A presença de Deus é real, mesmo em meio às dores da vida. 2 Coríntios 4,18 diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é passageiro, mas o que se não vê é eterno. Tudo que você está vendo aqui, tudo que nós estamos vendo aqui vai passar. E se nós colocarmos nosso coração nessas coisas, nós vamos nos frustrar. Se nós tentarmos fazer as coisas do nosso jeito, nós vamos nos frustrar. Se nós não confiarmos completamente no Senhor, nós vamos nos frustrar. Deus conhece aqueles que confiam nele. E se quisermos nos tornar mais fortes na fé, mais comprometidos com Deus, mais apaixonados por Jesus e dependentes dele, a nossa confiança será testada e provada. Pois confiar em Deus nos traz a verdadeira esperança. Olha o que diz Isaías 26:3: tu guardarás em perfeita paz todos que em ti confiam, aqueles cujos propósitos estão firmes no Senhor. Naum, capítulo 1, versículo 7: o Senhor é bom, é um alto refúgio em tempos de angústia, e protege o que nele confia. Salmos 23:4: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Por quê? Porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Salmos 31:24: sejam fortes e corajosos todos vocês que esperam no Senhor. Salmos 42:11: por que você está assim tão triste, ó minha alma? Por que está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança no Senhor, pois ainda o louvarei. Ele é o meu Salvador e o meu Deus. Zacarias 9:12: voltem à sua fortaleza, ó prisioneiros da esperança, pois hoje mesmo anuncio que restaurarei tudo em dobro para vocês. Às vezes esse caminho de volta ao Senhor, esse caminho para confiar no Senhor, não é uma estrada tranquila. Eu descobri que é no sofrimento humano que a graça divina se revela de uma forma extraordinária. Eu li muito o livro de Jó quando eu estava sofrendo com depressão. Então eu pude entender o que Jó escreveu no capítulo 42, versículo 5. Antes eu só te conhecia de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Para encerrarmos essa mensagem, quarto ponto: Jesus Cristo é a única fonte da verdadeira esperança. Quando me pergunto por que coisas ruins acontecem a pessoas boas, eu digo: o pior já aconteceu uma vez. Quando as pessoas me perguntam por que coisas ruins acontecem às pessoas boas, eu respondo: o pior aconteceu somente uma única vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se a nossa esperança está limitada à esfera natural, nós seremos os mais infelizes de todos os homens. Mas se os nossos olhos estiverem nele, coisas maiores estão por vir. Eu não estou preso à economia do meu país. Eu não estou com expectativa se vai ser A ou B que vai governar o Brasil. Não, quem está no governo da nossa nação é Deus.
Jesus sofreu por mim e por você. Jesus foi moído na cruz. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por suas pisaduras fomos sarados. Eu não merecia estar aqui. Eu buscava minha alegria num copo de cerveja nos finais de semana. Eu buscava minha alegria num copo de caipira com sorvete, irmão. Pensa que loucura. Mas depois que passava aquele porre, depois que passava aquele momento de euforia da minha alma, eu sentia um vazio dentro de mim. Um vazio na minha alma que gritava. Um vazio na minha alma que as coisas desse mundo não podiam satisfazer e não podem. Porque somente Deus pode completar a nossa alma. Somente Deus pode completar o nosso coração. Então, por favor, meu irmão, o pastor falou, eu creio nisso. Deus quer nos abençoar. O apóstolo Paulo escreveu aqui: se Deus não poupou seu único filho, antes por nós os entregou, como não nos dará as demais coisas? Deus, querido, está disposto a nos abençoar com coisas, mas essas coisas não devem ter valor maior no nosso coração. Porque se elas estão tomando nosso coração, nós estamos distante do verdadeiro evangelho. Porque Jesus nos ensinou que nessa vida vocês vão ter aflições. Mas Ele diz: tenha um bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o apóstolo Paulo entendeu e disse: olha, Jesus venceu. Silvia, Jesus venceu. Então você é mais que vencedora. Ele sofreu. E se aqueles que querem seguir piedosamente Cristo também sofrerão, porque eu e você precisamos levar as marcas de Cristo. Vocês estão tão quietinhos. Efésios 2, versículos 12 e 13. Estamos encerrando, quero convidar o ministério de louvor. Efésios 2. Se puder projetar para mim, Efésios capítulo 2, versículos 12 e 13. Vamos lá. Estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados pelo sangue de Cristo. A esperança para a árvore que ainda cortada ao cheiro das águas brotará. A esperança para a sua dor, a esperança para a sua luta, a esperança para a sua aflição, porque você não está mais longe, você foi aproximado por Cristo, através de Cristo para Deus. Sobre Ele, sobre Cristo, nós somos mais que vencedores. Jesus é o Filho de Deus que veio revelar o maior amor, o mais profundo amor de todo o universo, e estabelecer a única e a maior esperança de todos os tempos. Você recebe essa palavra? Seja profeta na pessoa que está ao seu lado. Quando vocês vão se levantando assim, vão levantando, diga para ela: Jesus está com você.